A gente implementou até agora, a gente já pode começar a estudar alguns algoritmos. Então, vamos começar aqui pelo algoritmo de regressão linear, utilizando o método dos mínimos quadrados. Então, uma regressão linear, a gente vai ter aqui uma variável que a gente quer regredir, que a gente quer encontrar. Ela vai ser igual a uma equação linear, então aqui a gente vai ter um θ0, que a gente chama de intercepto, que é a constante da equação, mais um x1, θ1, mais x2, θ2, e assim por diante. Só que a gente pode resumir em uma equação matricial, né? Uma matriz y vai ser igual a um x-θ. Esse y, então, vai conter os nossos y1, y2, assim por diante. Vai ser igual a matriz x, então aqui x1, x2, x3, assim por diante. Com a atenção de que aqui a gente precisa incluir vários zooms. Esses zooms é porque aqui a gente vai ter, na verdade aqui a gente tem um intercepto, né? Então a gente vai ter o x0 igual a 1 multiplicando o intercepto. Isso aqui também é chamado de bias, multiplicado por uma matriz de tetas. São os coeficientes θ1, θ2, θ3. Os shapes, então, vão ser aqui, o y vai ter um shape m por 1, então m por 1. O x tem um shape mn e o θ, shape n1. Então aqui vai ter um número n, 1, e o xn, m. Beleza? Então aqui ele vai cancelar, né? A gente vai ter aqui, ó, desse lado uma matriz M1 e aqui uma matriz M1. Isso aqui, né? Se a gente traçar um gráfico, XY, que a gente teria vários pontos aqui, uma linha exatamente reta. E o que a gente quer com a regressão linear é traçar uma reta, né? Então, nesse caso, a reta ela passaria por cima aqui de todos os pontos, né? Exatamente por cima de todos os pontos. Bom, isso não é o que acontece no caso real. Muitas vezes a gente vai ter uma base, né? E nessa base, esses pontos aqui, eles não vão estar em uma linha reta exata, eles vão estar dispersos aqui, né? E aí a gente quer passar a nossa equação aqui de modo que a distância, essa distância de cada ponto até a linha seja o mínimo possível, seja a menor possível, né? Então, na verdade, essa matriz que a gente tem, na realidade, no mundo real, ela vai ter sempre um errozinho aqui associado, né? Então, aqui é como se a gente estivesse somando aqui uma matriz de erros, erro 1, erro 2, assim por diante, e esse erro aqui vai ter o shape M1. Esse erro aqui, ele seria equivalente aqui, né? A cada um desses. Então, erro 1 seria isso, erro 2 isso, e assim por diante. Bom, o que a gente quer é minimizar o erro. Então, para minimizar o erro, o que a gente vai fazer aqui, ó, então a gente vai ter o erro, a gente passa o x vezes θ para o lado esquerdo, então vai ficar y menos xθ. O que a gente quer fazer aqui, então, é minimizar o erro. Para minimizar o erro, a gente deriva em função de θ igual a zero. Só que isso aqui é uma equação linear, né? Então, o que a gente vai ter vai ser um gráfico. Se a gente tiver um gráfico aqui em θ para erro, a gente tem uma reta
uma reta de primeiro grau. Então, uma reta de primeiro grau, equação de primeiro grau não tem mínimo, a gente não vai conseguir achar o mínimo, né? A derivada dela é sempre uma constante. Então, o que a gente vai precisar fazer é, na verdade, levar isso aqui ao quadrado. Então, erro ao quadrado, os dois lados. Daí, a gente vai ter aqui θ por erro quadrado, por erro, né? Ela vai ser uma função polinomial aqui, erro quadrado. Uma função polinomial. Daí agora sim a gente consegue, então, encontrar aqui o erro quadrado mínimo. E o que a gente espera é encontrar os melhores coeficientes que minimizem esse erro. Então a gente quer encontrar os tetas que minimizem o erro. É daí que vem o nome, mínimos quadrados, porque a gente quer encontrar o mínimo erro quadrado. Então, para isso, a gente precisa igualar isso, derivar igual a zero. Então, a derivada, isso aqui a gente usa a regra da cadeia, então a derivada do erro quadrado em dθ, ele vai ser igual aqui, então, a derivada do de dentro, que é menos x, vezes a derivada do de fora, né? Então, 2 desce, 2, mantém o que está dentro. A regra da cadeia, né? Isso aqui é igualado a zero. Como a gente iguala a zero, a gente pode cortar o 2, que é uma constante. Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui também é o fato do shape, né? Então, aqui, o que a gente vai ter aqui é um shape M1. Aqui, então, MN N1. O M vai cancelar, vai ficar um shape M1. Então, isso aqui todo esse termo vai ter um shape M1. Já o X, o shape dele é MN. Então, a gente não consegue multiplicar, né? M com N, a gente não consegue multiplicar. E o resultado que a gente espera para esse lado da equação aqui seria um shape N1. Né? Então, o que a gente precisa fazer aqui é transpor. Se a gente transpor o X, aqui agora vai ter um shape N1, NM, quer dizer, a gente pode fazer multiplicação. Beleza? Então, a gente vai ter agora aqui, então, X transposto, Y menos X θ vai ser igual a zero. Vamos aplicar, então, aqui a distributiva, menos xθ y mais xθ xθ é igual a zero. A gente passa isso aqui para lá, então vai ficar x transposto xθ vai ser igual a x transposto. Então, para isolar aqui o θ ele vai ser igual à inversa de x transposto x vezes x transposto y. Então, isso aqui é o que a gente utiliza para encontrar o θ mínimo. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente já começa a implementar essa equação aqui utilizando a classe Matrix que a gente criou. Então, até o próximo vídeo.